a Deus. Aleluia. Mateus 14, no verso 24, eu estarei lendo na versão a mensagem que estará no telão, caso você se perca com a sua versão, mas eu creio que hoje Deus nos fará chegar a um outro nível na nossa vida com Ele, na nossa relacionamento com Ele. Hoje Deus nos fará imparáveis. Nada a partir de hoje irá nos parar. Nada a partir de hoje nos impedirá de viver os sonhos, de viver os projetos, de viver tudo aquilo que Ele tem colocado para nós. A partir de hoje não vai ser uma tempestade, não vai ser um vento forte, não vai ser uma crise que vai te impedir de viver os sonhos e os projetos de Deus, porque o Espírito Santo, Jesus, clamando e falando: filho, vem, te fará ser imparável. Então aumente a sua expectativa para que Deus vai falar contigo hoje, mas não somente ouça Ele, mas saia daqui hoje disposto a viver esse evangelho, a viver esse Jesus que é vivo, que está em nós, amém? Glória a Deus. Mateus 14, verso 24, está escrito assim: o barco já estava longe quando começou a ventar muito forte, e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar. Aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. Um fantasma! Gritaram apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma, sou eu, não tenham medo. Pedro, num ímpeto de coragem, pediu: mestre, se és tu mesmo, faça que eu vá até aí andando sobre a água também. Jesus disse: venha. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sobre os seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Mestre, salva-me! Gritou. Jesus foi rápido, alcançou Pedro, segurou pela mão e o censurou: que homem sem coragem, o que acontece com você? Os dois subiram no barco, o vento acalmou. Amém? Quantas vezes em nossas vidas, irmãos, nós nos sentimos como Pedro? Quantas vezes em meio a crises, quantas vezes em meio a tempestades, nós damos um passo de fé, nós ouvimos uma palavra que o Senhor tem para nós e nós pulamos do barco e nós cremos que Ele fará. Mas as dificuldades, mas as crises, os nossos medos são tão grandes, irmãos. O barulho do ruído, de todos falando, de tudo trabalhando contra nós é tão grande, que ao invés de nós seguirmos em direção a Jesus, nós começamos a afundar. Mas nessa noite, nós vamos caminhar em direção a Jesus, e nada irá nos parar, nada irá nos impedir de seguir e se jogar nos braços do nosso Deus. Nada nos fará afundar, irmãos. A partir de hoje, o Senhor Jesus nos fará imparáveis. Nenhuma crise vai te parar, nenhum problema vai te parar, nenhuma tempestade vai te impedir de viver o sonho que Ele tem para você. Se você crê nisso, dê glória a Deus ao Senhor. E para que nós venhamos ser imparáveis, irmãos, perante as crises, primeiro nós precisamos entender e crer que o nosso Deus é poderoso e que Ele é soberano. O nosso Deus é poderoso, irmãos, e é incrível, porque no começo da passagem, se você voltar, lá no 14, verso 1, Jesus insiste para que eles entrem no barco, e eles entram. Eles vão naquele barco, eles começam a remar, e as tempestades são muito fortes para eles. No livro de Marcos, na mesma passagem, a palavra de Deus fala que Jesus observou os seus discípulos remando com dificuldade e foi até eles. Jesus andou sobre as águas, irmãos, não somente para demonstrar o poder, não somente para mostrar que era Deus, mas porque Ele entendia a dificuldade que os discípulos estavam passando. Ele entendia que eles estavam num momento difícil. E nós precisamos entender que o nosso Deus está olhando para nós. Precisamos entender que Ele está cuidando de nós e que tudo que acontece na nossa vida, como nós cantamos, coopera para o nosso bem. Tudo que acontece na nossa vida coopera para que nós venhamos nos tornar mais fortes, venhamos nos tornar mais capacitados a vencer as crises e as tempestades. E é incrível, irmão, porque Jesus começou a andar sobre as águas.
Eu não sei se você já viu alguém andar sobre as águas, eu nunca vi, mas Jesus foi capaz de fazer isso. E ele andou sobre as águas, e ele disse: Pedro, venha. Pedro foi e começou a andar sobre as águas, e quando Jesus subiu no barco, o mar se acalmou. E a gente esquece muitas vezes. A gente fala: como que Jesus acalmou a tempestade? Como que Jesus parou aquele mar, aquelas ondas, irmãos? Jesus, o nosso Deus, é o Criador dos mares. Ele criou os mares e Ele tem total autoridade para fazer o que quiser. E eu te pergunto hoje, a tua vida é dele? Você entregou a tua vida para Ele? Porque se você entregou ela, a tua vida é dele. E sobre a tua vida Ele tem total poder, Ele tem total autoridade, Ele tem total soberania para cuidar de você, para não te desamparar, para não te deixar sozinho, para não te abandonar. O nosso Deus é todo poderoso. Ele é todo poderoso. E nós precisamos crer no teu poder. Nós precisamos crer que Ele é grande. Se você chegasse hoje diante de um penhasco e Deus falasse: eu preciso que você chegue ao outro lado da montanha, e entre o lado que você está e o lado que você precisa chegar não houvesse nada, nenhuma ponte, nenhuma passarela sequer, eu te pergunto, você andaria? Você daria esse passo? Muitas vezes a nossa caminhada com Cristo é nós andarmos naquilo que nós não vemos, mas naquilo que nós cremos. E eu sei que se eu estiver diante de uma montanha e houver um abismo entre o outro lado que eu preciso chegar, no momento que eu pisar, pode ser que eu não ande sobre essa montanha, mas se eu cair, eu tenho certeza que Jesus vai me segurar. Se eu cair, eu tenho certeza que Ele vai me segurar e vai me levar para o outro lado, porque o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é poderoso. Portanto, não duvidem. Portanto, não achem que estão sozinhos, porque vocês não estão. Nós não estamos sozinhos. O nosso Deus não nos desampara. Ele viu a necessidade dos discípulos, Ele viu a necessidade de Pedro, e Ele foi em direção a eles. E Ele disse: calma. E hoje Jesus fala para você: calma. Calma. Eu estou indo em sua direção. Eu estou indo em sua direção. Jesus, mas eu estou com um problema em casa, meu trabalho, as coisas não andam, eu não consigo avançar, não consigo evoluir. Jesus, calma. Mas Jesus, eu estou com dificuldade, eu não estou conseguindo vencer. Calma. Eu estou indo na tua direção. E nós precisamos descansar. Descansar nos braços do nosso Deus. Portanto, irmãos, em meio à tua tempestade, tenha um coração grato por tudo que Ele já fez. Não xingue, não desista, não volte atrás. Agradeça a Deus por tudo que Ele fez. Mas eu não tenho nada para agradecer. Deus não me deu nada. Agradeça por tudo que Ele não te deu, porque tenha certeza, se Ele não te deu, é porque Ele tem algo melhor preparado para você. Agradeça a Ele. Portanto, não duvide. Apenas obedeça. Por mais que essa atitude que você tenha que ser tomada, irmão, não faça nenhum sentido, tome essa atitude. Nós não precisamos entender tudo, mas nós precisamos apenas crer. Nós não precisamos compreender quais os planos, quais os sonhos. A palavra de Deus nos ensina que os sonhos e os planos dele são maiores dos que os nossos. Mas nós precisamos crer, não é o que nós vemos, é o que nós cremos. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Portanto, não vamos deixar a murmuração entrar no nosso coração, e quando as tempestades vierem, quando a dificuldade acontecer, nós pararmos e começarmos a reclamar: Jesus me largou, eu estou sozinho nessa tempestade, e agora o que vai ser da minha vida? Calma. Calma. Ele está indo na tua direção. Apenas glorifique a Ele. Eu tenho certeza, irmão, que nada vai te parar. Não vai ser um problema, não vai ser algo que saiu do seu planejado que vai te parar. Jesus disse: sou eu. Não tenham medo. Não tenham medo. Aprenda a descansar nas palavras e nas mãos que nos seguram. E eu sempre falo isso, eu sempre vou falar. A gente fala: Senhor, fala comigo.
eu não estou te ouvindo. E eu te pergunto, você está ouvindo Ele realmente? Você está lendo a palavra dEle? Eu não consigo ouvir Deus falar comigo. Tá, Ele falou, está escrito aqui. É só você abrir e ouvir. É só a gente parar de querer ser muito místico, porque muitas vezes a gente quer que Deus coloque, irmãos, um outdoor. Quer que saia uma série na Netflix com o nosso nome e eu vou falar com você hoje. E aí você vai abrir, vai assistir 12 episódios e Deus vai falar com você e você vai saber toda a verdade, tudo que você precisa fazer para a tua vida. Mas eu gostaria de dizer, irmãos, que Jesus já fez isso. E Ele já escreveu e a verdade dEle já está aqui. A direção para a tua vida já está aqui. Mas nós queremos ouvir de tantas maneiras, mas a gente não para de falar. Jesus fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E Jesus está do lado esperando assim. E você está falando assim, Jesus, eu preciso te ouvir, eu preciso te ouvir. E Jesus está falando, posso falar? E quando Ele falar, irmão, eu tenho certeza que o nosso coração vai se acalmar. E quando pensarmos em desistir, quando pensarmos em retroceder, quando pensarmos em, não, eu não vou remar mais esse barco, nós venhamos voltar à nossa origem e lembrar quem nos salvou e lembrar quem é o nosso Deus. Portanto, nada a partir de hoje vai te parar, pois a tua confiança não está em você. A sua confiança a partir de hoje não é nos seus dons, não é nos seus talentos. A sua confiança a partir de hoje está no Deus que te chama e diz, filho, venha. Esse é o nosso Deus. E para que nós venhamos nos tornar imparáveis, nós precisamos, segundo, entender que nós não podemos controlar as ondas, mas sim o que faremos diante delas. Não dá para a gente controlar, não, essa onda aqui tem que abaixar, não, Jesus, tira essa tempestade, não, Jesus, acaba com esse desemprego. Não dá para a gente controlar as crises, as estações da nossa vida, mas a gente pode controlar o que a gente vai fazer a partir delas. Pedro falou, Jesus, se és tu mesmo, faça com que eu vá andando até aí sobre a água também. Pedro falou, Jesus, é você? Jesus falou, é. Então eu confio no Senhor. Se é tu mesmo, fala para mim que eu estou indo. Jesus falou, vem. E Pedro foi. A tempestade ele não ia parar. Jesus, se és tu mesmo, para a tempestade. Se és tu mesmo, deixa essas ondas mais leves. Se és tu mesmo, para de afogar o nosso navio. Senhor, se és tu mesmo, eu sei que talvez essa tempestade eu não possa controlar, mas se és tu, eu quero no meio dessa tempestade andar em direção ao Senhor. Eu quero no meio dessa tempestade seguir em direção aos teus braços, olhar para ti e não deixar nada me parar. Nós não podemos controlar tudo, irmãos. Eu falo isso porque Deus fala isso muito no meu coração. Eu gosto muito de planejar, de fazer as coisas, mas às vezes sai do nosso controle. E se sair, o que eu vou fazer? Eu vou ficar chorando no meu quarto? Eu vou desistir? Eu vou murmurar? Eu vou largar, jogar tudo pro alto? Quando a gente entende quem Ele é, nós entendemos que no momento certo Jesus vai entrar no nosso barco. Mas enquanto Ele não vem, irmão, enquanto Jesus, e isso é maravilhoso, uma hora Ele vai entrar no teu barco, mas enquanto Ele não vem, eu vou em direção a Ele. Jesus não está vindo, mas eu vou. Jesus, deixa eu ir aí, porque eu creio que a pior tempestade do mundo, do seu lado, é mais segura que eu estar num barco sem o Senhor. Eu creio que a pior crise do mundo, a situação mais complexa que eu já vi na minha vida, do seu lado, é muito mais tranquila do que eu estar num barco seguro sem o Senhor. Confie nele e entenda que você pode agir em meio à crise. Você pode agir em meio à tempestade. Se Pedro ficasse naquele barco, irmãos, ele só seria mais um dos apóstolos medrosos. Ele só seria mais um dos que ficaram com medo. Não importa o que você faça,
As ondas e as tempestades castigarão o seu barco, estarão ao seu redor. Não cabe a você, mas a sua atitude é que fará toda a diferença. Um dia você vai acordar e falar: nossa, essa semana não tem nada para fazer. Então eu acho que dá para mim ficar doente. Então vou ficar doente essa semana. Essa semana eu vou pegar uma gripe, tá? Esse ano eu paguei todas as minhas dívidas, então eu posso ficar desempregado. Vou escolher, então tranquilo. Não é assim. Não, eu vou escolher agora eu vou ter um problema emocional, mas é agora, porque eu já resolvi. E muitas vezes a gente acha que a vida é assim. Às vezes a gente acha que dá para controlar. Irmão, você confia na soberania do teu Deus? Então entregue para Ele. Agora, quando sair do seu controle, não fique parado. A gente não pode escolher o dia e a hora que o problema vai vir, mas a gente pode escolher o que vai fazer na hora que ele vier. Problema, eu não sei quando você vai vir, mas quando você vier, eu não vou parar. Quando você vier, eu não vou parar. Crise, desemprego, eu não sei quando você vai vir, mas mesmo que venha, eu não vou parar, porque o meu Deus está comigo, o meu Deus está me chamando. Jesus está ali falando: venha, e eu não vou ficar parado, eu não vou ficar esperando, eu não vou dizer: hoje não dá, minha vida não tem mais sentido. Não, tem sentido, porque todos os dias Jesus está me chamando e dizendo: vem, 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 vem. Corra em direção a Ele, mas não fique parado, não fique parado. Ele te chama e é Ele o Senhor da tua vida. Tome essa atitude hoje de sair daquele lugar que parece ser seguro. Não desista de lutar, não desista de remar, não desista de viver o sobrenatural. A gente pode controlar aquilo que a gente vai fazer, então continue andando. Segunda-feira, irmãos, acorde disposto e fale: Deus, eu pode não ser o melhor trabalho que eu sonhei, mas eu vou fazer o meu melhor. E eu vou trabalhar e vou dar o meu 100%. E eu creio que uma hora ou outra o Senhor vai fazer. Eu creio. Entregue mais um currículo. Eu estou cansado de entregar currículo. Entrega mais um, ou você vai ficar parado. Faça mais um curso. Não desista. Conclua mais um semestre da faculdade. Tente outro vestibular. Perdoe mais uma vez aquela pessoa. Insista no seu casamento. Continue com a sua célula. Vá atrás daquele irmão que se perdeu. Continue orando e jejuando pelo milagre, mas não fique parado. Não fique parado. O Senhor te tornará imparável, pois não será um tempo ruim que fará você estacionar, mas sim Jesus que te fará andar, que te fará se mover. Mantenha os seus olhos fixos no Senhor Jesus. Para que nós não venhamos parar, nós precisamos manter os nossos olhos fixos nele. Para quem você tem olhado? Para onde os seus olhos têm apontado? A tempestade veio sobre eles, irmãos. E Pedro creu no poder do Senhor Jesus. Ele falou: eu creio que Ele é soberano. E se é Ele, se é Jesus que está lá fora, eu quero andar sobre as águas. Ele entendeu a soberania. Entenda a soberania. Entenda o poder de Deus. Entenda a grandeza do seu Deus. Logo em seguida, ele compreendeu que a tempestade talvez não mudasse, mas ele entendeu que a atitude que ele faria perante aquilo é o que seria a diferença. E ele olhou para tudo aquilo. Ele olhou para os discípulos. Ele olhou para aquele barco. Ele viu as dificuldades, mas ele entendeu quem ele era. E ele falou: Jesus, eu vou aí. Ele tomou uma postura. A gente fica se remoendo, irmãos. A
A gente não se move. Deus está falando muito isso. Porque a gente acha que pode controlar tudo. A gente fica se remoendo. Porque veio uma crise. Mas você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que eu passo na minha casa. Você não sabe o que eu passo no meu casamento. Você não sabe a luta que está sendo. Eu não sei. Mas o que você fará diante disso? Não é desistir. Não é retroceder que te fará mudar a situação. Nós estamos muitas vezes em lugares, irmãos, e nós olhamos para aquela situação do ponto de vista que nós estamos. E nós olhando, nós chegamos à conclusão que não é possível acontecer nada. A gente olha e fala, aqui não dá para fazer nada, nessa situação não dá para mudar. E a nossa primeira iniciativa, a nossa primeira atitude é sair de onde nós estamos e procurar outra situação. Então, se esse casamento não dá certo, eu vou para outro. Se essa célula não está acontecendo, eu vou desistir e vou para outra. Eu não gosto desse curso mesmo. Esse emprego não é para mim. A gente vai. E esse é o motivo de muitas vezes a nossa vida não andar. Muitas vezes a gente não deixa nada nos abalar. Mas também a gente não se move. E a gente começa a andar em círculos. A gente começa numa situação, ao invés de nós avançarmos, nós voltamos sempre no mesmo lugar. E o tempo vai passando e nós sempre voltamos no mesmo lugar. Porque as situações não são exatamente da maneira como nós planejamos. Eu te convido hoje, irmãos, a não sair do lugar que você está. Eu te convido hoje a mudar sua perspectiva sobre o lugar que você está. Eu te convido hoje a olhar diferente para aquilo que Deus tem colocado na tua vida. Você já parou para se perguntar, talvez Deus não tenha um plano sobre isso? Você já parou para se perguntar, talvez, Senhor, o Senhor não quer me ensinar nada com relação a esse emprego, ao meu chefe, à minha casa? Irmãos, nós lemos essa passagem e nós sabemos o final da história. Nós sabemos que Jesus chegou e acalmou a tempestade. Mas eu te pergunto, e se Jesus quisesse que os discípulos treinassem como remar? E se o plano do nosso Senhor Jesus fosse que os discípulos aprendessem a superar aquelas tempestades? Ou é a primeira crise, ou é o primeiro problema que vai fazer nos parar? E às vezes a gente parece criança, irmão. Quando algo sai do nosso agrado, a gente fecha o bico e fala, não quero mais. Eu não quero mais. Jesus hoje traz a maturidade ao nosso coração. Antes a gente pensava como menino, a gente falava como menino, mas hoje a gente pensa como adulto e fala como adulto. Antes pequenas coisas poderiam nos abalar, mas a partir de hoje não vão nos abalar. Porque o Senhor Jesus quer nos fazer imparáveis. Porque o Senhor Jesus quer nos fazer imparáveis perante os problemas, as dificuldades da nossa vida. E não há nada que vá nos impedir de viver os sonhos e os projetos dEle. E eu vou só avançar, eu vou só crescer. Se quiseres comerás o melhor dessa terra. É uma atitude, é uma postura. É se quiseres, tome esse passo, ande. Aleluia, Senhor. E quando nós entendemos isso e começamos a andar, nossos olhos devem estar fixos nele. Veja bem, irmãos, depois que Pedro entendeu tudo isso, ele andou sobre as águas. E se a história acabasse aqui, ia ser incrível a atitude de Pedro, mas algo aconteceu.
algo aconteceu que impediu Pedro. Pedro pulou no barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Mas quando olhou para baixo e viu as ondas, e o texto que nós lemos fala, e começou a perceber o barulho das ondas, e começou a perceber, a sua tranquilidade se foi, e ele começou a afundar. Quando nós não olhamos para Jesus fixamente, começamos a olhar para o nosso lado, a nossa tranquilidade se vai. A tranquilidade, irmão, não é você sentar numa cadeira, tranquilão, e ficar lá. Tranquilidade é você crer que o Senhor é Jesus na tua vida. Mas nós somos tentados diariamente a parar de olhar para Ele, olhar para as lutas, olhar para as dificuldades. Pedro entendia quem ele era. Ele sabia que Jesus era o dono de tudo. Ele sabia que ele tinha que dar o primeiro passo, mas faltou algo. Enquanto nós olhamos para Jesus, nós caminhamos sobre as crises. Mas quando nós perdemos nossos olhos dele, começamos a afundar. Quantos a partir de hoje tomam uma decisão? Hoje é uma noite de decisão para nós, irmãos, de que nada na tua vida venha te parar. E se você toma essa decisão, eu te convido nesse momento a ficar de pé. Imparável, nada vai te deter, nada vai te parar. E Deus vai nos ensinar algo agora, que pode revolucionar a maneira como nós vemos Jesus. Muitas vezes nós dividimos a nossa atenção diante dele. Então eu estou olhando para Jesus e eu estou olhando para o que não acontece. Eu estou olhando para o impossível e eu estou olhando para o caos. Eu estou olhando para o que pode acontecer e eu estou olhando para o que não aconteceu. E a gente começa a afundar. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Fé é você crer que o Senhor Jesus é poderoso para fazer abundantemente mais, além do que você pensa, além do que você pede. Fé é você crer quem você é. Fé é você crer o poder maravilhoso dele. Fé é você crer não nas coisas que você vê, mas nas coisas que você espera. E se você espera o poder de Jesus, se você espera o milagre dele, você precisa crer. Mas nós começamos e somos tentados a sempre olhar para o lado. Somos tentados a sempre olhar para a direção que ele não está. Olhe para o poder de Jesus. Olhe para o que ele fez na tua vida. Você já parou para pensar o que ele fez através de você? Onde você está? Onde você estaria sem ele? Olha para isso. Continue com a sua vida de oração, irmãos. Não pare de orar, não pare de buscar. Não deixe a presença do Senhor por um problema. Pelo contrário, se lance na presença dele e fala: Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar. Eu não vou sair daqui enquanto eu não ouvir a tua voz no meu coração e me tranquilizar. E eu creio que o Senhor é Deus. Mas não pare, não tire seus olhos. Não tire seus olhos dele. Não desista dos seus ministérios. Eu não estou vendo, mas eu estou andando. Eu não estou vendo, mas eu estou andando. Deus vai multiplicar. Oh, essa célula vai bombar. Vão surgir muitos líderes e a gente vai dominar esse bairro. A gente vai andando, eu creio. Mas não tem ninguém. Mas eu não estou olhando que não tem ninguém. Eu estou olhando para Jesus. Ah, mas esse problema, não, mas você não sabe, foi mandado 30 pessoas embora no meu setor e eu não estou olhando quem saiu, eu estou olhando para Jesus e eu estou andando em direção a Ele. Nada vai me parar. Mantém seus olhos fixos nele, olha para Ele. Continue vindo aos cultos, irmãos. Ah, eu não estou bem com Deus, vem no culto. Ah, eu não estou muito cheio do poder do Espírito Santo, vem no culto. Ah, mas não estou animado, vem no culto, irmão, continua. E quando tudo estiver acontecendo, vem também, vem no culto e vem buscando. Ah, mas não está mudando nada na minha vida. Mas não estou olhando, eu estou olhando para Ele. Eu estou olhando para Ele. Não deixe nenhum problema, dificuldade tirar a essência de quem você é.
E essa pregação, irmãos, essa palavra eu tenho meditado há um tempo, e Deus falou muito comigo. Ele falou: não deixa de ser quem você é, para de olhar e olha para mim. Pedro estava naquele barco. Ele olhou para Jesus. Jesus, se é o Senhor, me chama. Eu quero andar. Eu quero ir até aí onde o Senhor está. E ele pulou, irmãos. Ele pulou. E aí ele começou a andar. E eram os barulho do mar. Eram as ondas, irmãos. Estava escuro, era 4 horas da manhã. Estava tudo escuro, era uma tempestade, então tinha raio, tinha onda, tinha vento. E ele andava, e ele ia, e aquele vento tentava parar. E ele olhava para Jesus, e a palavra fala, ele andando sobre as águas. E ele caminhando, e aí o problema vem na tua vida, a dificuldade. E olha, você não vai ser ninguém, você vai ser mandado embora, seu casamento está destruído. Mas você está olhando para ele e fala: Jesus, eu creio no Senhor, e eu vou chegar até aí. E a vontade de chorar, irmão, a vontade de chorar talvez tenta fechar seus olhos, e você quer parar, você quer desistir. Mas limpa essa lágrima hoje, e continua andando, e continua andando. E você vai andar sobre as águas, vai andar. Oh, vai em direção a Ele, não pare. Oh, é maravilhoso, irmãos, porque quando ele andava sobre as águas e ele olhava para Jesus, a glória do Senhor começava a tomar forma sobre a vida de Pedro. E Jesus, que andou sobre as águas, era o reflexo do que ele estava fazendo. Naquele momento, irmãos, ele pôde viver a plenitude de ser a imagem e semelhança de Deus, porque ele começava a andar sobre o sobrenatural. Oh, ele andava sobre as águas, a presença do Senhor, a glória do Senhor vinha sobre ele. Irmão, não tinha mais tempestade que o parasse, não tinha nada mais que o impedia, nada, porque a glória do Senhor se manifestava sobre ele. E você, quando entender que nada pode te parar, nada pode te impedir, eu creio que a glória do Senhor se manifestará sobre a tua vida, se manifestará sobre você, e nada vai te impedir de viver os sonhos dele. Levante a sua mão e fala: Senhor, nada vai me parar, nada vai me impedir. Oh, aleluia, santo, santo. Oh, você pode declarar: aleluia, Senhor. Tudo que eu mais quero é te ver. Oh, não pare de andar. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quando Pedro olhou para Jesus, ele não era mais um pescador teimoso, ele não era mais um discípulo medroso, ele não era mais um navegante descrente. Ele se tornou o Pedro que andou sobre as águas, vivendo literalmente, manifestando o poder de Deus sobre a vida dele, irmãos. Nessa noite, mantenha seus olhos fixos nele, crendo que ele é poderoso para fazer abundantemente na tua vida. E entenda que não é uma dificuldade, uma crise que vai te parar, mas é o que você vai fazer a partir disso que fará toda a diferença. Jesus saiu daquele monte, irmãos, para buscar aqueles discípulos. Ele saiu e foi em direção a eles, resgatar eles. Nessa noite Jesus está aqui. Aleluia. E que a partir de hoje venhamos manter nossos olhos fixos nele todo dia. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e nós vamos orar. E eu gostaria que nós viéssemos hoje reconhecer a voz dele sobre a nossa vida e deixá-la nos guiar. Diante desta crise, diante desta dificuldade, eu creio que você já entende o poder dele.
E se você não aceitou Jesus ainda, não declarou como seu único Salvador, eu tenho certeza que a partir de hoje você mudará de ideia, porque o Espírito Santo está incomodando e trabalhando no teu coração. E essa voz que está falando com você hoje está te dizendo o que precisa ser feito. Talvez você chegou aqui hoje falando: Senhor, eu preciso. O louvor vai tocar, mas eu gostaria que você não cantasse, mas que você buscasse ouvir a voz dele. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai começar a te impactar, vai começar a te tranquilizar, e você vai começar a andar sobre as águas. Você vai começar a olhar para ele. E no momento que você começar a viver o sobrenatural, no momento que você começar a viver o impossível, não tire seus olhos dele, porque você vai começar a viver o impossível. Você vai começar a viver o maravilhoso que Deus tem sobre a tua vida. Feche seus olhos, fala: Senhor, Senhor, me chama para andar sobre as águas, me chama para andar sobre as águas.